Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, do psiquiatra austríaco Viktor Frankl. Esta não é apenas uma obra, é um testemunho monumental da resiliência do espírito humano, um tratado filosófico nascido no inferno e um dos pilares da psicologia existencial e humanista. Vamos mergulhar em suas camadas, página por página, conceito por conceito. Deixe aqui nos comentários o livro que você quer ver a análise aqui no canal. Prefácio: o contexto do horror e a gênese de uma ideia. Viktor Frankl não era um observador externo. Ele era um judeu vienense, um renomado neurologo e psiquiatra, que entre 1942 e 1945 foi prisioneiro nos campos de concentração de Auschwitz, Dachau e outros. O livro é dividido em duas partes distintas mas inseparáveis. A primeira é um relato autobiográfico de sua experiência nos campos. A segunda é a exposição de sua teoria psicológica, a logoterapia, que foi forjada e testada na fornalha daquele sofrimento extremo. A premissa central de Frankl é radical. A principal força motivadora do ser humano não é o prazer, Freud, nem o poder, Adler, mas a vontade de encontrar um sentido na vida. Mesmo nas condições mais desumanizadoras imagináveis, essa busca por significado pode ser a diferença entre sucumbir e sobreviver. Análise capítulo a capítulo, aprofundada e crítica. Parte 1. Experiências no campo de concentração. A primeira parte do livro é uma narrativa crua, quase clínica, da desconstrução psicológica do prisioneiro. Frankl não se concentra apenas nos horrores físicos, mas na jornada mental através de 3 fases distintas. Fase 1. A internação no campo. Núcleo do capítulo. Frankl descreve a chegada ao campo, o processo de despersonalização imediata, a perda de todos os bens materiais, dos cabelos, do nome, substituído por um número tatuado, e, finalmente, da ilusão de que a vida anterior tinha qualquer valor ou significado naquele novo contexto. O choque inicial é tão profundo que ele chama de morte emocional temporária. A realidade é tão além da experiência humana comum que a mente se protege com uma espécie de anestesia emocional, um estado de negação e descrença. Um dos momentos mais cruciais ocorre aqui. A escolha de Frankl de salvar os manuscritos de seu livro inacabado, escondendo-os em seu casaco, apenas para vê-los confiscados e destruídos. É a perda simbólica de sua vida intelectual passada, forçando-o a começar do zero. Análise e profundidade. A estética do despojamento, Frankl escreve com uma frieza deliberada. A prosa é sóbria, factual, evitando o sentimentalismo. Esta escolha estética não é falta de emoção, mas um reflexo do próprio estado de choque que ele descreve e um respeito ético pela magnitude do sofrimento, que palavras grandiosas só diminuiriam. Filosofia do absurdo. Esta fase ecoa fortemente o pensamento de Albert Camus. O campo é o absurdo encarnado, um universo completamente desprovido de razão, justiça ou significado pré-estabelecido. A pergunta que surge não é por que isso está acontecendo, mas como continuar vivendo diante disso. Fase 2. A vida no campo, apatia e mecanismos de sobrevivência. Núcleo do capítulo. Após o choque inicial, surge a fase da apatia, um estado de embotamento emocional que Frankl descreve como um escudo psicológico necessário. Ver um companheiro morrer deixa de ser uma tragédia, torna-se um evento rotineiro, quase banal. O foco se reduz às necessidades mais primitivas, um pedaço de pão, um momento de calor, a fuga da atenção de um guarda sádico. Nesta fase, Frankl introduz observações cruciais sobre a liberdade última. Ele argumenta que os nazistas podiam controlar tudo sobre um prisioneiro, seu corpo, seu ambiente, sua rotina, mas não podiam controlar sua atitude interior perante aquela situação. Entre um estímulo, a tortura, a fome, e uma resposta, existe um espaço. Nesse espaço reside nossa liberdade de escolher nossa resposta. E nessa escolha reside nosso crescimento e nossa dignidade. Ele relata pequenos atos de resistência espiritual. Compartilhar uma migalha, oferecer uma palavra de conforto, encontrar beleza em um pôr do sol atrás dos arames farpados. Análise e profundidade. A última liberdade humana, este é o cerne filosófico de toda a obra. É uma aplicação extrema do estoicismo de Epicteto. Não são as coisas que nos perturbam, mas a interpretação que damos a elas,
e uma premissa fundamental do existencialismo. Mesmo na mais completa escravidão física, a liberdade interior permanece inviolável. Esta ideia é um farol de agency humana no abismo do determinismo. A patologia do desespero. Franco observa que aqueles que perdiam a fé no futuro, que não viam mais nenhum sentido em suportar o sofrimento, eram condenados. Ele os descreve apagando-se mentalmente, parando de fumar. O cigarro era a última moeda de prazer, e definhando rapidamente. A morte psicológica precedia a física. Fase 3. Após a libertação, a desilusão. Núcleo do capítulo. Este é um dos insights mais originais e menos comentados do livro. A libertação não é um final feliz hollywoodiano. Os sobreviventes enfrentam a desilusão. Eles emergem no mundo normal, um mundo que continuou girando, que não compreende a profundidade de seu sofrimento. Muitos se tornam amargos e cínicos, descobrindo que suas famílias foram exterminadas, e que não há ninguém esperando por eles. Franco fala de um complexo de inferioridade do sobrevivente, que se sente culpado por ter sobrevivido quando outros, talvez melhores, morreram, o que posteriormente seria chamado de culpa do sobrevivente. O verdadeiro desafio, ele percebe, não é sobreviver ao campo, mas encontrar sentido depois do campo. A liberdade pode ser esmagadora para quem perdeu todos os pontos de referência. Análise e profundidade. Crítica à narrativa simplista. Franco desafia narrativas redentoras fáceis. O trauma não termina com o resgate, ele se transforma. Esta visão é profundamente alinhada com a psicologia do trauma moderno, que reconhece os longos e complexos processos de integração pós-traumática. O sentido do sofrimento. É aqui que a experiência se conecta diretamente com a teoria. A pergunta deixa de ser por que eu sobrevivi e se torna para que eu sobrevivi. Que dívida eu contraí com aqueles que morreram? Que vida farei com esta liberdade duramente conquistada? O sofrimento se torna uma tarefa, uma responsabilidade de transformar a dor em propósito. Parte 2. Conceitos fundamentais da logoterapia. A segunda parte do livro traduz a experiência vivida em um framework psicológico. A logoterapia, de logos, palavra grega para sentido ou propósito, é apresentada como a terceira escola vienense de psicoterapia, após a psicanálise de Freud e a psicologia individual de Adler. Capítulo: A vontade de sentido. Núcleo do capítulo. Franco postula que a vontade de sentido é a motivação primária do ser humano. É uma força intrínseca que nos impele a encontrar propósito e significado em nossa existência. Quando essa vontade é frustrada, surge o vácuo existencial, um estado de apatia, tédio e vazio que é a base de muitas neuroses, depressões e comportamentos destrutivos na sociedade moderna. Ele contrasta isso com a vontade de prazer de Freud, que ele vê como um resultado da satisfação do sentido, não sua causa, e a vontade de poder de Adler, que pode ser um substituto patológico quando o sentido genuíno está faltando. Análise e profundidade. Resposta ao niilismo. A logoterapia é uma resposta direta ao niilismo do século XX. Após as guerras mundiais e o colapso de grandes narrativas religiosas e ideológicas, Franco oferece uma alternativa. O significado não é dado a priori, ele deve ser descoberto por cada indivíduo em cada momento de sua vida. É uma tarefa ativa, não passiva. Crítica a reducionismo. Franco se rebela contra qualquer visão redutora do homem. O homem não é apenas um complexo de impulsos, Freud, ou uma máquina de busca por superioridade, Adler. Ele é, acima de tudo, um ser em busca de significado, capaz de autotranscendência. Capítulo: O sentido da vida. Núcleo do capítulo. Franco é categórico. Não existe um sentido da vida abstrato e universal. Em vez disso, a vida coloca perguntas para cada indivíduo, e cada um deve responder por suas próprias ações. O significado é encontrado na resposta às exigências específicas de cada situação. Ele propõe 3 caminhos principais para descobrir sentido: criando uma obra ou realizando uma ação, através do trabalho, da criatividade, da contribuição para o mundo, experimentando um valor ou encontrando alguém, através do amor, das relações humanas, da conexão profunda com outra pessoa. Franco sustenta-se mentalmente no campo pensando em sua esposa, um amor que transcende a presença física. Pela atitude que assumimos perante um sofrimento inevitável,
Quando confrontados com um destino que não pode ser mudado, como uma doença terminal, uma perda irreparável, a única liberdade que resta é escolher a atitude com que enfrentaremos esse sofrimento. Encontrar sentido no sofrimento é transformar uma tragédia pessoal em um triunfo humano. Análise e profundidade. O sofrimento como fonte de significado. Este é o ponto mais radical e profundo de Franco. Ele não glorifica o sofrimento, ele reconhece sua realidade inevitável e argumenta que até mesmo ele pode ser impregnado de significado quando enfrentado com coragem e dignidade. Isso não remove a dor, mas impede que ela seja em vão. A autotranscendência. A chave para o significado é sair de si mesmo. A felicidade e o sentido são efeitos colaterais de se dedicar a uma causa maior ou a outra pessoa. O foco excessivo em si mesmo, a hiperreflexão, é a raiz do vazio existencial. Capítulo: A liberdade de vontade. Núcleo do capítulo: Franco defende um conceito de liberdade que não é ilimitado. Somos livres em relação a 3 coisas: nossos instintos. Podemos dizer não aos nossos impulsos. Nossas heranças. Não somos determinados apenas pelo passado ou pelo ambiente. Nossos condicionamentos. Podemos transcender nossas programações. No entanto, essa liberdade não é absoluta. Estamos sempre condicionados por fatores biológicos, psicológicos e sociais. A liberdade humana é a liberdade dentro de limites. É a liberdade de tomar uma posição frente às condições da vida. Análise e profundidade. Liberdade responsável. A liberdade em Franco é inextricavelmente ligada à responsabilidade. Ser livre é ser responsável por encontrar o sentido de sua vida e por cumprir as tarefas que ela lhe impõe. Ele famosamente define a logoterapia como uma educação para a responsabilidade. Antídoto ao vitimismo. Em uma cultura que muitas vezes busca causas externas para o sofrimento, Franco oferece um poder colossal: o poder de responder. Isto é empoderador, mas também desafiador, pois remove a desculpa de culpar apenas os outros ou as circunstâncias. Análise crítica geral. Estilo, estrutura e impacto. Estilo do autor. A genialidade de Franco está na fusão de gêneros. O livro é ao mesmo tempo um relato de horror histórico, um diário íntimo, um manifesto filosófico e um manual terapêutico. Sua voz é ao mesmo tempo profundamente humana e incrivelmente resiliente. A falta de rancor é notável. Ele analisa os capos e seus carcereiros com uma objetividade quase clínica, focando na resposta psicológica da vítima, não na patologia do algoz. Estrutura narrativa. A estrutura em 2 partes é brilhante. A primeira parte fornece a experiência visceral que valida a teoria da segunda parte. A teoria, por sua vez, fornece a estrutura conceitual que nos permite entender a profundidade da experiência. Uma não existiria sem a outra. É uma simbiose perfeita entre narrativa e análise. Rigor e limitações. Ponto forte. A força incontestável do livro é sua validação existencial. Franco não está teorizando a partir de um consultório. Ele está relatando uma experiência que testou e comprovou suas ideias no limite absoluto da condição humana. Ponto fraco, crítica. Alguns críticos argumentam que a ênfase na atitude perante o sofrimento pode ser misinterpretada como uma forma de culpar a vítima. Se você sofre, é porque não encontrou a atitude correta. Esta é uma leitura distorcida, mas compreensível. Franco é claro, ele fala de sofrimento inevitável. A logoterapia não é sobre aceitar passivamente a injustiça, mas sobre encontrar uma posição interior inexpugnável quando todas as ações externas estão esgotadas. Impacto e legado. Em Busca de Sentido é um dos livros mais influentes do século XX. Vendeu mais de 16 milhões de cópias e foi traduzido para dezenas de idiomas. Na psicologia, ele foi fundamental para o desenvolvimento da psicologia humanista e existencial, influenciando gigantes como Rollo May e Abraham Maslow. É a base das terapias de terceira onda que focam em valores e significado, ACT, terapia de aceitação e compromisso. Na cultura popular, suas frases, como a última das liberdades humanas, entraram no léxico cultural. O livro é leitura obrigatória em cursos de filosofia, psicologia, negócios e liderança em todo o mundo. Filosófico, é um dos argumentos mais poderosos e eloquentes já feitos contra o desespero nihilista.
Ele oferece uma ponte entre a tradição humanista europeia e os horrores da modernidade, mostrando que mesmo no mais profundo abismo, o espírito humano pode encontrar uma razão para dizer sim à vida. Conclusão final. O triunfo do apesar de. Em Busca de Sentido não é um livro sobre o Holocausto. É um livro sobre a condição humana usando o Holocausto como sua lente mais extrema. A mensagem de Viktor Frankl é atemporal e universal. A vida não é primarilha uma busca pela felicidade, mas uma busca por significado. E o significado pode ser encontrado em qualquer circunstância, até mesmo nas mais terríveis. A grande lição não é que o sofrimento é bom, mas que o sofrimento pode ser transformado em conquista quando dotado de significado. A vida de Frankl e sua obra são a prova viva de que o que não nos mata não necessariamente nos fortalece, mas pode nos dar a oportunidade de descobrir nossa força mais profunda. O livro termina não com uma resposta definitiva, mas com um desafio perene. A vida é uma pergunta, e somos nós que devemos responder com nossas ações, nosso trabalho, nosso amor, acima de tudo, com a coragem de nossa atitude perante tudo o que não podemos mudar. É um testemunho eterno do triunfo do apesar de, a capacidade de encontrar beleza apesar da feiura, esperança apesar do desespero e significado apesar do sofrimento. É, em última análise, um dos mais poderosos testamentos já escritos sobre a dignidade invencível do humano. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se quiser adquirir o livro, o link está na descrição. Comente para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas.